Isso. Estamos gravando. Eu não vejo vocês, mas se vocês falarem por mensagem, eu vejo, tá? Também, se precisar falar em áudio, tranquilo. Olá, terceiro ano. Estamos aqui de volta. Deixa eu ver aqui, deixa a tela ficar grande. Sou a professora de biologia de vocês. A gente se encontra todas as quintas-feiras, 10 horas da manhã. A não ser que eu morra. Não, brincadeira. E a gente hoje vai estudar um assunto muito legalzinho, que é especiação. O que significa especiação? Significa a formação de novas espécies. Não entendi, mas vai entender. Vamos lá. Contextualizando o que a gente está vendo. Então, a gente começou nesse bimestre o grande assunto de evolução. Primeira aula, a gente viu evidências da evolução e teorias da evolução. Vocês veem o mouse? Fala comigo aqui no áudio. Vê o mouse? Vê, né? Tá dando para ver, professor. Tá. Vou botar um ponteirinho aqui. Vocês fizeram uma atividade que deu um trabalhinho, mas rolou, eu acho, né? Chamada de causas de variabilidade genética. Eu pedi para vocês fazer uma palavra cruzada e coloquei lá as palavrinhas-chave. E hoje a gente vai ver especiação, que é a formação de novas espécies. Quem não fez ainda, faça, viu? Porque tu que corrigir que o negócio da nota. Então, a gente começa com uma pergunta que a gente meio que sabe, mas também meio que não sabe, porque sabe, mas não sabe explicar. Qual é a pergunta? O que é espécie biológica? Então, a espécie biológica, quando a gente fala em espécie, a gente pensa num grupo de animais, né? Esse animal é dessa espécie. Então, a espécie ela é a unidade básica quando a gente usa um sistema de classificação. Então, o sistema de classificação dos seres vivos se chama taxonomia. E aí, vocês viram lá no segundo ano, eu espero, né, que Linneu desenvolveu esse sistema, que é Rheficofages, né? Aqui, além do reino, tem o domínio, que é um pouco maior, mas o Linneu, ele dividiu em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Rheficofages. Isso vocês têm que saber sempre, não esquece isso nunca mais, tá? E aí, do reino, a gente vai ter uma diversidade maior, e na espécie, a gente tem uma diversidade menor. Então, nesse sentido aqui. Por exemplo, nesse domínio aqui, né, que é o domínio dos seres vivos, a gente tem o reino Animalia, vamos ter o filo Chordata, a classe Mammalia, que são os mamíferos, ordem Carnívora, que aí tem vários, né? Família Ursidae, gênero Ursus e a espécie Urso americano, tá? Então, uma ideia de espécie. Como surgiu isso? O próprio Linneu, quando ele desenvolveu, né, quando ele estava pensando em tudo isso, ele descreveu que a espécie a gente poderia identificar pela morfologia, ou seja, pelas características. Quando você vê um cachorro, e você vê outro cachorro, você fala, olha, é tudo cachorro, né? Porém, você não pode botar um panda e um urso polar e um urso americano preto numa espécie só. Não é o caso. Então, a ideia de Linneu de que seria morfologia, tipo, é um urso, né? Não conseguiu explicar tudo. E depois de muito tempo, porque Linneu foi século XVIII, depois de muito tempo, o Erstenmeyer, ele morreu recente, né, em 2005, ele descreveu o critério de reprodução para a espécie. Então, segundo Erstenmeyer, não sei muito bem como é que fala o nome dele, a espécie seria um grupo de organismos capazes de se cruzar, na natureza, produzindo descendentes férteis. Então,
que isso quer dizer? Para ser da mesma espécie, esse indivíduo precisa cruzar com esse naturalmente, e ali vai produzir um descendente que é fértil, ou seja, ele pode se reproduzir. Porque o que é que acontece? Por exemplo, quando um cavalo tem um cruzamento, né, com um asno e uma égua, por exemplo, nasce a mula. Então, é um animal que está aqui, claramente, existe um animal, mas ele não se enquadra em nenhuma espécie, porque a mula resultante de um cruzamento de asno com égua, ele é infértil. Então, ele não consegue passar seus genes para os outros seres. Então, não existe uma espécie para esses animais. Fala que ele tem as duas espécies. Deu para entender? Uma espécie, os organismos precisam se cruzar entre si, naturalmente, e produzir descendentes férteis. Então, anota aí, né, quem estiver anotando, ou depois, que, se precisar dizer o que é espécie biológica, é um grupo de organismos capazes de se cruzar na natureza produzindo descendentes férteis. Essa resposta, ela é considerada correta. Ou seja, é um grupo de organismos dentro do qual possa haver um fluxo de genes. A gente vai estudar isso. O que é um fluxo de genes? É quando os genes são passados de descendentes para descendentes, certo? Qual o problema desse conceito de espécie biológica? A biologia ela é cheia de explicações, mas nem todas as explicações englobam todos. O problema é que quando você fala de bactéria, alguns vírus, alguns protistas, principalmente vírus que nem se sabe, nem se classifica como ser vivo, né? Para a maioria dos cientistas. Se ele se reproduz assexuadamente, ou seja, eles não se cruzam, não tem isso de descendente fértil, não tem como definir isso como espécie de bactéria, mas existem espécies de bactérias. Elas têm diferenças entre elas que são espécies diferentes, né? Vai ter estafilococcus, vai ter o quê? Esqueci agora outra. Uma gardnerella, enfim. Vai ter lactobacilos, são bactérias e elas têm características diferentes, são espécies diferentes. Mas essa explicação aqui não abarca elas, certo? E aí o que acontece? A gente estudou, certo? Que a teoria da evolução explica que existia um ancestral comum, e esse ancestral comum foi dando origem a vários outros seres vivos, certo? De várias formas aqui, até chegar no que a gente tem hoje da nossa biodiversidade, todos os organismos que a gente tem hoje. Como que vai surgindo uma espécie? Como que a gente consegue, hoje a gente até pode estar já observando, né, a evolução, a gente talvez não consiga observar na nossa geração, mas ao longo dos anos é possível observar o surgimento de novas espécies. Então, especiação é o surgimento de uma ou mais espécies a partir de uma população ancestral. Então, eu tenho aqui um indivíduo X, aí alguma coisa acontece com ele, e aí ele muda um pouquinho e aparece agora duas espécies. Como que isso acontece, certo? A partir, os principais mecanismos, né, que vai fazer com que surge uma nova espécie. Entrou alguém aí? Entrou. Que elas vão ficar tão diferentes geneticamente que elas não vão conseguir se reproduzir. Isso vai acontecer a partir de dois fatores. O primeiro se chama isolamento geográfico. Então, vem aqui comigo. A gente tem um laguinho aqui, que pode ser um lago, que poderia ser. E aí tem essa porção de terra aqui. Isso aqui poderia ser um vulcão, uma montanha. Poderia ser o contrário, poderia ser aqui ser terra e aqui ser rio. O que tem que ver aqui? Esses animais têm acesso a todo esse ambiente. Chegou uma época de seca grande, o clima do planeta mudou, desmatamento, barará, barará.
que aconteceu? Diminuiu a quantidade de água e surgiu, então, uma barreira geográfica, né? Uma barreira física. Poderia ser um rio, poderia ser uma estrada, poderia ser, enfim, a separação de um terreno. E isso aqui é um isolamento geográfico. Passou o tempo, viu que aqui era todo mundo laranja e agora ficou azul e laranja. Então aqui a gente vai ter uma espécie e aqui a gente vai ter outra espécie, se elas não se cruzarem mais, né? Se elas ainda puderem se cruzar, ainda é considerado a mesma espécie. Depois de muito tempo, mudou o planeta de novo, foi capaz de aumentar e elas puderam se reencontrar, só que elas não se cruzam mais, realmente ficaram espécies diferentes. Outro mecanismo é a redução do fluxo gênico. Que é o fluxo gênico? Fluxo, já, né? A ideia de fluxo, de fluir gênico de gene. Então, o fluxo gênico está geralmente ligado à migração, certo? Então, aqui, sei lá, por exemplo, vem um ser humano lá de outro continente e traz um peixe e bota aqui. Aí esse peixe, de repente, ele conseguiu se cruzar com uma aqui, e aí você teve um aumento de fluxo gênico. Ou uma diminuição, porque ele era um predador e ele acaba com tudo aqui. Então, fluxo gênico geralmente está associado com migração. E vocês viram que migração é uma forma de quê? De aumentar a variabilidade genética. Estamos aqui, estamos entendendo. Um exemplo de especiação, uma coisa que eu queria falar para vocês. Aqui a gente teria uma espécie A, uma borboleta comum, um azul, certo? Aí o que aconteceu? Um isolamento para a borboleta. O continente se afastou. A gente vai ver que os continentes se afastaram, né? Vocês já sabem, os continentes se afastaram, incrivelmente. E aí ficou um pedaço da população para o norte e um pedaço da população para o sul. Passou o tempo, isso aqui é tempo, elas foram ficando diferentes. Mas ela ainda tem bastante, são bastante geneticamente parecidas e ainda seriam capazes de se cruzarem. Mas por elas serem diferentes, porque elas passaram por pressões diferentes de seleção, você tem primeiro que pode ocorrer o surgimento de uma raça, né? Raça fala mais para animal. Depois que passou muito mais tempo, muitos anos, e elas ficaram tanto tempo separadas, foram tantas situações diferentes, que elas finalizaram, né, chegaram ao fim, sendo espécies diferentes. Nesse momento aqui, elas não conseguem mais se cruzar, então elas são espécies diferentes. Então, geralmente, você tem um isolamento, pode surgir uma raça diferente, só depois que vão surgir espécies diferentes. Aí eu queria a atenção de vocês, olha para mim, atenção completa. Esse assunto aqui, essas três coisas que eu trouxe para vocês, não tem no livro de vocês, que a gente usa o César e César. Mas isso cai muito no vestibular, concurso e tal. Não é difícil, né? Mas eu preciso que vocês fiquem atentos para a gente compreender a base aqui. Se vocês precisarem estudar isso para o vestibular ou para concurso, vocês vão ter uma ideia, vai ser só ler e aí consegue entender. Existem basicamente 3 tipos de especiação, certo? As palavras são um pouquinho difíceis, mas alopátrica, parapátrica e simpátrica. A alopátrica, ela acontece quando surge uma barreira geográfica. Um vulcão, uma ilha, um rio, um terremoto, uma barreira geográfica física mesmo. E assim, esses animais vão ficar tão distantes, seres vivos vão ficar tão distantes fisicamente que eles, mesmo se eles voltarem a ficar juntos novamente, eles não são mais capazes de se cruzar e surgem. Tá bom, Camille. E surgem espécies diferentes, certo? Outra forma, a parapátrica, acontece semelhante ao surgimento de espécies, só que não tem nenhuma barreira física, tá vendo? Não tem nenhuma barreira física.
Simplesmente, por exemplo, aqui pega mais sol e aqui pega mais chuva. Ou aqui tem mais água do rio, aqui tem menos água do rio. Aqui tem mais pedra e aqui tem mais areia. No mesmo terreno, no mesmo continente, no mesmo, sei lá, no mesmo espaço. Por ter características diferentes, esses animais, como passados muitos anos, vão preferencialmente cruzando entre eles e aqui entre eles, ao ponto que eles se dividem em espécies diferentes. Na simpátrica, é tudo igual, não tem nada diferente, mas, por exemplo, acontece alguma variação genética, que a gente pode chamar de polimorfismo, ou simplesmente o indivíduo que está aqui no meio, ele consegue chegar num lugarzinho diferente, tá? Todo mundo mora embaixo da árvore. Ele decidiu que ele vai morar em cima da árvore. E aí passa tantos anos, vários centenas de anos, um pouco mais acima das árvores, e aí ele vira uma nova espécie, tá? Então vamos ver um por um. Na situação da especiação alopátrica, eu anotei aqui para vocês. Alo é outros, pátrica é lugar, né? Então eles vivem em outros lugares, ocorre um isolamento geográfico, uma barreira. Rio, vulcão, montanha, entendeu? Qualquer coisa. Dentro da especiação alopátrica, existe um chamado efeito fundador. Por exemplo, disso aqui veio uma pequena populaçãozinha, e aí ela sozinha saiu tipo uma arca de Noé, deu origem a outra população, certo? Efeito fundador. É um processo que ocorre a migração de uma pequena população, claro que não é só um, né? Tem que ir pelo menos um macho e uma fêmea, bem na arca de Noé. Então, esse pequeno grupo vai para um outro lugar, certo? Se chama de deriva genética. Você sai do seu lugar que tinha vários genes e vai sozinho você para lá e dá origem a uma nova espécie, certo? Porque aqui eles têm só, aqui tinha, sei lá, 15 genes. Quando veio para cá, veio só 2. E aí, só com esses 2 aqui, diferentes, eles vão dar origem a uma nova espécie. Na especiação alopátrica, também, além disso aqui que a gente viu do efeito fundador, tem dois tipos importantes saber também. Também não tem no livro de vocês, eu acho, eu trouxe porque cai bastante no vestibular. Quando, nesse sentido aqui de barreira geográfica, acontece uma barreira geográfica, assim, surgiu uma ilha, surgiu um vulcão, a barreira geográfica que divide essa espécie se chama de vicariância. Então, vicariância é o mecanismo evolutivo no qual uma área se fragmenta e surge uma barreira física. Isso é real, você sabe? Quando surge uma montanha, quando as placas tectônicas batem e vai surgindo uma barreira assim, então divide as espécies metade para um lado, metade para o outro, certo? Uma coisa que aconteceu aqui, a gente está vendo aqui, é o planeta Terra, lá no início dos tempos. Então, você sabe que era uma massa só de terra, chamada o quê? Como era que se chamava quando era todo mundo junto? Quem sabe dizer o nome disso aqui? Pangeia, isso. Era o continente da Gondwana, né? E aí foi se separando. Então, a gente tem as evidências de que separou porque encaixa perfeitamente, né? Aqui, ó, a gente, João Pessoa, encaixa aqui lá, não sei qual país é que tem aqui, está no oeste da África. Eu falei, acho que eu falei isso com vocês, né? Por isso que na Austrália tem animais tão diferentes, porque eles se separaram um pouco antes, por isso que o que tem no Polo Norte é diferente do Polo Sul, enfim. Então, quando é uma barreira geográfica que divide a galera, chama vicariância. Mas, quando uma população está aqui e decide ir para cá, se chama dispersão. E aí, com o passar do tempo, pode ter, na verdade, aqui não surgiu uma barreira, aqui já tinha barreira, sabe? Vamos migrar, está muito quente aqui, vamos migrar um pouquinho mais para o frio, ou está muito frio aqui, vamos migrar um pouquinho mais para o quente. Então, na dispersão, as populações de uma espécie passam a ocupar uma área que não era antes ocupada. Então, está muito cheio aqui, vamos para cá. Já existia barreira, mas
não morava ninguém, ninguém estava aqui. E aí eles decidiram uma parte vir para cá, essa população vai crescendo, e aí se tornam espécies diferentes. Na especiação parapátrica, como eu falei para vocês, não existe uma barreira geográfica, não tem, certo? Então, inicialmente tem uma população única, né, ao lado. Então, elas estão vivendo lado a lado. Não existe uma barreira. Mas o que acontece? Por exemplo, é um exemplo, acho que é um dos únicos exemplos que tem nos livros, é uma espécie de graminha que uma parte da população ficou recebendo resíduos de minérios de uma exploração lá da terra. Esses resíduos de minério, com o passar do tempo, foram modificando o DNA dessas plantas. E o que aconteceu? Mesmo elas estando aqui no mesmo lugarzinho, essa parte que tinha mais contato com os minérios começou a florescer, né, entrar em maturação, começar a cruzar em épocas diferentes. Por exemplo, aqui seria no inverno e aqui seria na primavera. Então, quando esse aqui tinha pólen, esse aqui não tinha. Então, mesmo chegava aqui, mas eles não estavam com maturidade para reproduzir. E aí, com isso, vai passando o tempo, para de haver o fluxo gênico, eles param de trocar os genes entre eles, até que surge, então, uma nova espécie. E, por fim, a especiação simpátrica, certo? É aquela que eu falei para vocês. Não tem nada diferente, está tudo igual. Sim, é igual, pátrica é lugar, estão no mesmo lugar. Mas uma parcela da população decide explorar um novo lugar, sabe? Tipo, por exemplo, essas daqui começam a só se cruzar entre elas, porque aqui está mais úmido e aqui ficou melhor para duas que gostam mais da umidade, essas daqui ficam melhor no mais calor. E ali elas começam a cruzar entre si preferencialmente. Isso é muito tempo, entendeu? Passou muito tempo, surge uma nova espécie. Então, alopátrica, barreira geográfica. Parapátrica, acontece algo que modifica a relação de reprodução, elas vão se reproduzir em tempos diferentes. E na simpátrica, a própria espécie ela começa a explorar um novo nicho. Nicho é um local, né? E aí, gradativamente, de tanto que ela vai cruzando só com as proximidades dela, vai gerar uma nova espécie. Então, além disso tudo, né, esses tipos de especiação, o que acontece? Por que as espécies se mantêm espécie? Por que não fica todo mundo se misturando o tempo inteiro? Como que isso é organizado, né? Como é que faz para manter as espécies? Então, existem formas de isolamento reprodutivo, sabe? Então, por que existem espécies diferentes de sapo? Se tudo é sapo e eles poderiam simplesmente estar gerando mais variabilidade genética. Então, existem isolamentos pré-zigóticos. Zigótico é o quê, pessoal? O zigótico é o zigoto, que vem o espermatozoide, o óvulo, e gera um zigotinho, que é a primeira célula, certo? Então, pré-zigoto é antes disso aqui acontecer. Isolamento de habitat, por exemplo, aqui, ecológico. Você tem uma joaninha que mora no topo da árvore, você tem uma joaninha que mora entre as folhas de uma grama. Então, elas praticamente não se encontram, então tem um isolamento de habitat. O isolamento temporal ou sazonal. Temporal, por exemplo, essa espécie de sapo fica maduro para reproduzir no verão e a outra espécie na primavera. Então, eles não conseguem estar no mesmo tempo reproduzindo. Comportamental, por exemplo, essa ave só se atrai a partir desse canto aqui. Se cantar diferente, ela não quer. Isolamento mecânico é
o próprio, por exemplo, o aparelho genital masculino não consegue fazer com que o espermatozoide seja injetado, então, no aparelho genital feminino. É mecânico, não tem, entendeu? Não tem como. E o isolamento gamético é, mesmo se conseguir, o espermatozoide chega lá, encontra o ovo e ele fala, opa, não reconheço esse ovo aqui não. Não deu certo. Eles não se batem. Aí, ok, tudo isso. Porém, os animais, os seres vivos deram um jeito e falou assim, vou conseguir fertilizar esse ovo aqui. E aí pode acontecer igual aquela história da mula, né? Que você consegue cruzar o cavalo com a égua. Não é cavalo com a égua, é com... Esqueci agora a palavra. Só que gera o descendente lá bonitinho, cresce, mas ele é infértil, certo? Ou ele tem uma viabilidade muito reduzida, ele pode até ficar até nascer, mas nasce morto, enfim. Ou a própria geração, ela não consegue... a mesmo caso que ela se degenera, ela não continua o seu ciclo de vida. Ok? Então, a gente tem isolamentos pré-zigóticos e pós-zigóticos. Pós-zigóticos é depois que conseguiu fertilizar. Aqui é um resumo, que até no livro de vocês, né, parece um pouquinho difícil de acompanhar, mas não é. Ó. Você tem duas espécies diferentes aqui, certo? Aí elas não conseguem se encontrar porque tem uma barreira física na natureza. Mas essa aqui, danada que conseguiu, atravessou o mar e chegou nessa outra espécie. Só que quando ela chegou lá, ela era do verão e esse era do inverno. E aí não conseguiram cruzar, que é esse aqui, né? Momentos diferentes. Continuaram lá. Chegou o último dia do inverno, com o último dia do verão, falou, opa, a gente tem uma janela aqui que daria para rolar. Mas aí esse aqui começou a dançar de um jeito diferente, esse aqui falou, ó, não gostei disso não. Então a corte nupcial já falou e não rolou. Mas no final de tudo, deram um jeito, falou, então tá bom, então vamos ver se dá certo. Ocorreu a cópula. E aí, quando eles foram ver os órgãos reprodutores, não rolou. Não rolou, não deu certo. Ainda assim, tentaram e conseguiu liberar os gametas. Aí os gametas olharam para a cara do outro e falaram, também não vai dar certo. Não rolou. No último caso, rolou o encontro dos gametas. Qual a opção? O gameta não se desenvolve corretamente, por quê? Por exemplo, eu acho que é o cavalo, essa história da mula, eu acho que eu anotei aqui. Um tem 46 cromossomos e o outro tem 42. Mesmo sendo tão semelhantes, a égua e o asno. Acho que é o asno. Então, quando vocês viram, né, na hora de dividir isso aqui e juntar as células, vai dar um zigoto que não é viável, certo? E no caso da égua com asno, ainda dá um animal que nasce e está lá maneiro, só que ele é infértil. Então, existe todo esse rolê aqui na natureza, né? Para que haja um isolamento reprodutivo e as espécies, elas continuem. Já falei disso aqui para vocês, né? Que é uma forma... Dentro da especiação, a gente já tratou disso aqui, que é irradiação adaptativa. Quando você tem um ancestral comum, basicamente toda a história dos nossos ancestrais são assim, tem um ancestral em comum, e ele vai dar origem a todos. Então, por exemplo, aqui seria mamífero. Um mamífero lá, um hipotético, e aí um conseguiu voar, um conseguiu escavar, um conseguiu ficar em árvore, o outro é saltador, um foi para o mar. Então, o que acontece? Uma única espécie vai gerar uma variedade de espécies. E elas vão ser adaptadas. Lembra quando a gente falou de órgãos, aqui seria órgãos homólogos, né? Porque você tem aqui os ossinhos para voar, os ossinhos de andar.
é os ossinhos de correr, certo? E aí você tem uma diversificação a partir de uma espécie. Irradiação, lembra assim, o Sol, quando a gente pensa em Sol, que o Sol irradia raios solares. Não é assim? Quando a gente é criança, 10 anos, a gente não desenha 10 anos, não é? 5 anos a gente desenha um Sol assim, que são que os raios solares irradiando. Então, quando pensar em irradiação adaptativa, você vai pensar nesse solzinho também. Não, eu acho que eu desenho assim, fazendo assim. Nada disso representa o sol, né? O sol é um negócio só assim, todo estourando aqui. Dum, 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 dum. Contrário de irradiação adaptativa é a convergência adaptativa, certo? Então, aqui a gente tem um tubarão. Tubarão é o quê? Que vocês viram no segundo ano. Tubarão é peixe, professora. Cartilaginoso ósseo. Cartilaginoso. Muito bem. Esse aqui é um réptil, um ictiosauro, não existe mais, é um fóssil, né? E esse aqui é um golfinho. O golfinho é o quê? É um mamífero. Eles são muitíssimo parecidos, mas aqui é um peixe, aqui é um mamífero. Mas o que aconteceu? São organismos de espécies diferentes que vivem no mesmo ambiente há tanto tempo que eles vão, que a gente sabe o quê? Isso é uma estrutura hidrodinâmica. Então é melhor ser assim, desse formato, do que ser mais arredondado, como o urso, entendeu? Então eles vão adquirindo características similares, porque eles estão sofrendo a mesma pressão. Aqui tem a água, necessidade de nadar, necessidade de procurar alimento na água, entendeu? Porém, digamos, lá no século XVIII, Linneu poderia ter olhado assim e ter dito: são claramente da mesma espécie, são claramente do mesmo gênero, mas não são. São, inclusive, completamente diferentes, cada um de um grupo diferente, né? Então, a semelhança não é sinal de parentesco, mas sim de que eles vivem em um ambiente com as mesmas pressões naturais. Hoje a gente vai acabar rapidinho essa aula. Então, só tem mais uns exercícios agora e a gente pode conversar. Ao analisar um cachorro e um gato, por exemplo, fica claro que se trata de espécies distintas. Entretanto, nem sempre é possível analisar a morfologia e concluir que falamos de espécies diferentes. Né? Por exemplo, se você pegar pássaros, às vezes você olha assim, os pássaros são todos iguais. Que critério é primordial para dizer se um organismo é ou não da mesma espécie? Aparência física, fisiologia, capacidade de reprodução contra indivíduos, processos bioquímicos que ocorrem no interior da célula ou quantidade de cromossomos? Letra. Dá tempo vocês responderem que essa aula foi rápida ou foi rápida? C. Isso, letra C. Fisiologia, a gente tem uma fisiologia muito semelhante, né, com os animais dos grandes grupos. A aparência física a gente acabou de ver que não é. Os processos bioquímicos que ocorrem dentro do interior de uma célula são extremamente semelhantes para todos os seres vivos. E a quantidade de cromossomos, não necessariamente. Você pode ter indivíduos, um cavalo e um ser humano tem 46 cromossomos. Então, não é, né? Outra questão. A especiação é o passo fundamental do processo evolutivo. Então, ocorrendo a evolução, que é a evolução? É justamente a mudança das espécies. E nessa mudança, elas vão tornando-se espécies diferentes. Então, ó, isso aqui que eu escrevo aqui para vocês é uma forma de representar que uma espécie deu origem a mais outras duas espécies, certo? É um cladograma. Então, é assim que o processo evolutivo ocorre. Através dela, formam-se espécies biológicas que são reprodutivamente isoladas. Então, para ser uma espécie biológica, elas têm que ser reprodutivamente isoladas de outros grupos do mesmo tipo. Qual das alternativas abaixo representa a sequência correta de eventos necessários para que a especiação ocorra? Então, a gente tem formação de raça, divergência genética,
isolamento reprodutivo e isolamento geográfico. Divergência genética, formação de raça, isolamento geográfico, isolamento reprodutivo. Isolamento geográfico, divergência genética, formação de raça, isolamento reprodutivo. Isolamento reprodutivo, formação de raça, isolamento geográfico. Gente, tá bem confuso. O que a gente tem que lembrar aqui? Oi? Letra A. Miguel disse letra A. Tá, mas vamos lá. Aquela imagenzinha que a gente viu da borboleta, primeiro se formavam raças, era? Raça estava lá no início? Naquela imagenzinha da D borboleta? é D, é D, é D. Ou B. Então, D ou B? primeiro não forma raça. Sim. Divergência genética. Não foi bem isso que a gente viu. Por quê? O Então é D. isolamento Ou é? É. geográfico é uma das primeiras coisas que pode acontecer, certo? E a última coisa que acontece, na verdade, que vocês tinham que olhar, era a última coisa aqui. Que para a sequência correta, o último passo que tem é isolamento reprodutivo. Então, isolamento geográfico não é, divergência genética, Letra não é, C. Acertei de isolamento novo. geográfico não é. Então, a gente tem isolamento reprodutivo e isolamento reprodutivo. Antes do isolamento reprodutivo, elas ficam tão diferentes que formam o quê? Raças. Antes de formar raças, o que é que acontece? Mudanças na genética delas. E essas mudanças surgiram por quê? Porque teve um isolamento geográfico. Então, quando pensar nisso de especiação, essa é uma ordem, né? Lembrando sempre de ver que o último ponto vai ser o isolamento reprodutivo, certo? Antes dele, geralmente, é uma formação de raça. Mas aqui, entre isolamento genético e divergência genética, primeiro é isolamento geográfico. Isolou e aí eles conseguiram ficar diferentes. Letra C. Quando subpopulações se formam devido a uma barreira geográfica, dizemos que ocorreu. Então, ó, o que é que está falando que surgiu aqui? Uma subpopulação. Está falando de espécie? Não. O que aconteceu aqui foi que surgiu uma montanha e aí tem uma galera aqui, uma população aqui, uma população aqui, uma subpopulação. Ocorreu especiação? Não. Ocorreu o isolamento B. reprodutivo? Não. Ocorreu o isolamento geográfico, certo? Por que não ocorreu o isolamento reprodutivo? Porque elas ainda são subpopulações. Se tivesse assim, quando espécies se formam devido a uma barreira geográfica, aí você dizia que teve um isolamento reprodutivo. Barreira reprodutiva não tem, né? Barreira reprodutiva. Isolamento genético também não é o caso. Então, se só surgiu subpopulações, foi porque aconteceu um isolamento geográfico. Aqui é a última. O processo de formação de nova espécie é chamado de especiação e pode ocorrer de várias maneiras. Quando a espécie acontece em decorrência do surgimento de uma barreira geográfica, então aqui é aquelas coisas de simpátrica, alopátrica, parapátrica. Foi que a gente viu, quando tem uma barreira geográfica é o quê? A, B, C ou D? B. Era o primeiro exemplo, era alopátrica, parapátrica e simpátrica. Lembra? Aí aqui era o quê? Especiação alopátrica. Na alopátrica é barreira genética, na parapátrica acontece algo que eles não conseguem mais se cruzar, e na simpátrica eles escolhem se cruzar especialmente, eu consigo ver aqui, especialmente em um determinado local, certo? Então aqui está o gabarito, vou voltar lá para vocês. E E aí, que vocês acharam? Deixa eu só ver aqui com vocês conseguem ver, né?
cruzamento, mula, cavalo. Deixa eu ver qual é o negócio do gênio. Cadê o negócio? Aqui. Só para a gente ver. A mula é um mamífero híbrido, originário do cruzamento de um asno com uma égua, né? E o indivíduo, ou também de um cavalo com uma asno fêmea, é chamado de bardoto. Mula também é chamada de bardoto. Porque os números de cromossomos são diferentes. Deixa eu ver se tem aqui o número de cromossomos. Não tem, deixa aqui. Aqui. Devido ao fato do cavalo ter 64, não é 40, desculpa, é 64, e o jumento ter 62, resultando em 63 cromossomos nas mulas. O asno é o jumento, tá, gente? Então, a mula, ela vem com 63, aí ela vem estéreo. Era isso que eu queria falar para vocês. Vou encerrar a gravação e a gente se fala, tá bom? Encerrar para poder ficar certinha a aula.